Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos irmãos e amados companheiros de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Antônio de Oliveira, esta casa bendita que tanto alento e que tanta consolação tem trazido aos corações necessitados. Hoje, o nosso estudo será do livro Palavras de Vida Eterna, onde o Espírito Emmanuel dita ao nosso querido Francisco Cândido Xavier as mais lindas explanações a respeito dos ensinamentos de Jesus. Nós vamos falar da lição número 3, evitando a tentação. Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, o versículo 38. Vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar-se, aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é o crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável do bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada impõe paralisia no coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida, estua sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentações. Pois é, muitas das pessoas, muitos aqueles que somente leem o Evangelho, às vezes têm dificuldades de compreender os ensinamentos de Jesus, que são simples e de fácil entendimento. Orar e vigiar. Orar não significa simplesmente ficarmos adorando, ajoelhados, de mãos postas, paparicando Deus ou a Jesus. Ao mesmo tempo, o que significa esse vigiar? É ficar de sentinela? É ficarmos como se fôssemos guardas vigilantes? Então, quando diz orar e vigiardes para não cairdes em tentações, que tentações são essas? As maiores tentações que nós, espíritos encarnados, aqui podemos encontrar, estão em nós mesmos. São as nossas fraquezas, são os nossos vícios, são as nossas imperfeições. É daí a nossa imprudência e a nossa invigilância às recomendações do Cristo. Por isso, a orientação é que estejamos sempre em movimento, exercitando o amor que cada um de nós já consegue compreender e difundir entre os nossos irmãos e companheiros. Essa busca incessante do conhecimento, da informação, nós vamos compreendendo
tudo aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. Quando estamos em oração, então nós estamos em contato direto com Deus, com o Criador, com o Todo-Poderoso, com aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, que nos criou para sermos felizes, que espera que cada um de nós possa cumprir aqui com caráter, com dignidade, os desígnios para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhora. Como fazer isso? Consolando os irmãos que de nós se aproximem, levando o esclarecimento em forma de luz, em forma de alimento. O Evangelho do Cristo não é somente para ser conhecido, lido ou estudado. O Evangelho de Jesus é para ser praticado na nossa vida diária, no nosso dia a dia. É levar o Evangelho com leveza, com alegria, sem imposição, sem castigo, sem penas, sem reprimendas. Corrigir, sim. E nós estamos corrigindo a quem? A nós mesmos. Então, quando nós fazemos preces, quando nós estamos em oração, nós estamos atraindo para junto de nós a companhia dos benfeitores, dos abnegados ceareiros do Cristo que vêm em nosso auxílio, oferecendo-nos os recursos e os mecanismos para que nós possamos viver em paz, em harmonia e em equilíbrio. O que é, então, o vigiar? O vigiar é exatamente sabendo que todos nós estamos aqui neste planeta bendito de provas e expiações, nós estamos aqui porque somos devedores. Nós aqui nos encontramos junto a essas dores, sofrimentos, junto a todas essas dificuldades, para que nós possamos exercitar a inteligência, o raciocínio e o nosso livre-arbítrio. Enquanto buscamos melhores condições de vida, enquanto fazemos uso de tudo que Deus criou e colocou aqui à nossa disposição, nós vamos amando uns aos outros como Cristo nos amou. Esse vigiar é vigiar as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas palavras. Somos espíritos, estamos aqui vivendo uma experiência terrena. E por sermos imperfeitos, aqui todos nós estamos em aprendizado. Então, o erro é uma constante. O erro é um recurso de aprendizado, é um recurso para nós avançarmos, é um recurso dentro da evolução que cada um de nós buscamos. O planeta, a humanidade encarnada, não tem, a diferença entre nós não é tão significativa assim, mas vigiar exatamente, porque conhecendo as nossas imperfeições, nós buscamos, então, evitar cometer esses desatinos, magoar, ofender, lesar de qualquer coisa que seja, evitar a maledicência, não andar no sentido contrário aos ensinamentos de Jesus. Por que as tentações? O mundo oferece tentações, sendo o mundo, o planeta Terra, que foi idealizado, que aqui é supervisionado pelo seu co-criador, Jesus, será que o mundo tem condições? O planeta nos oferece tentações? Não, o mundo não nos oferece tentações. As tentações estão no interior, no íntimo de cada um de nós. Se nós pararmos para refletir, nós vamos compreender que as tentações são frutos da nossa viciação, é fruto da nossa imprudência. Muitas vezes, essa busca desenfreada do materialismo, do conquistar, do ter, do possuir, nós acabamos passando aí por cima de preceitos morais,
de valores e princípios éticos que regem o mundo em que nós hoje nos encontramos. As leis humanas, elas podem até ser falhas, elas podem até ser imperfeitas, mas nós que temos o conhecimento da lei divina, sabemos e temos que evitar esta tentação. Viver não é diferente de existir. A maioria dos seres, a maioria da humanidade apenas existe. Viver é agradecer a Deus a oportunidade bendita da vida. Viver, nascer e morrer não é simplesmente um estigma, não é simplesmente um slogan para que nós possamos compreender o quanto é frágil a nossa existência. Não. Quando nós orai e vigiai para não cair em tentações, é para que nós não cometemos erros que vão depois dificultar o nosso retorno ao mundo espiritual. É fazer aos outros aquilo que gostaríamos que todos fizessem a nós. É consolar sem interesse, é praticar a caridade de uma forma natural, sem esperar agradecimento, sem esperar reconhecimento, sem esperar gratidão. E enquanto vamos caminhando, as tentações que nos cercam são as nossas tendências. Nós já tivemos muitas vidas e muitas outras teremos. As causas atuais das nossas aflições, como fala o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, essas causas atuais são exatamente fruto da nossa intemperança, exatamente fruto das tentações em que nós muitas vezes nos deixamos sujeitar. Nós procuramos sempre ter o possuir, e para possuir, para ter, para mostrar, muitas vezes nós gastamos mais do que nós possuímos. Muitas vezes os nossos gastos superam aquilo que nós temos. E depois nós temos dificuldades de conciliar os débitos e os créditos. Muitas vezes nós queremos gozar a vida. Não, a vida é para ser aproveitada. Prazeres, satisfações. Nem tudo que dá prazer, nem tudo que dá satisfação é lícito. Não que nós devamos viver uma vida monástica, não que nós devamos nos isolar para não cair em tentação. Não é isso. Aquela criatura que se isola, aquele que se afasta do mundo, se afasta da sociedade para não cair em tentação, como que ele vai saber se ele vai resistir? Como que ele vai saber se ele superou esta prova ou essa dificuldade? Não, exatamente vivendo nestes tormentos, junto a essas dificuldades, nessas tempestades que o mundo nos oferece, onde as emoções muitas vezes aviltam o conceito que nós temos de um Deus que é a perfeição absoluta. Se nós nos afastarmos das cidades, se nós nos afastarmos dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, isolando-nos para viver aí, para que nós possamos alcançar o céu, para que nós possamos alcançar o mundo espiritual sem mácula, sem nódoa, sem culpa, sem erro. Não, nós não conseguiremos. Nós somos seres gregários, nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena. E para isso se faz necessário. Nós só podemos praticar a caridade se tivermos alguém que necessita, para ver o quão grande é o nosso amor, o quão grande é a nossa confiança nas promessas do Cristo. Então, as tentações que o mundo nos oferece, de todos os matizes, de todos os tipos e de todas as nuances,
nós temos a capacidade de resistir. Não é porque alguns estão fazendo e que não está certo que nós vamos fazer. Não é porque muitas vezes vemos o mal prosperar à nossa volta que nós também vamos fazer e seguir aquela criatura. Não, o nosso exemplo é o Cristo. O mal prospera? Prospera. No mundo de provas e expiações, nós vamos conviver com a violência, nós vamos conviver com as doenças. Sim, exatamente. A maioria das doenças que hoje o corpo físico padece é exatamente fruto das tentações que nós muitas vezes vamos na sua busca. Muitas vezes nós procuramos o abuso na comida, o abuso da gula. Nós não estamos aqui, nós não precisamos comer para viver. Nós comemos para manter o corpo, nós nos alimentamos para sustentar o corpo físico com suas proteínas, com as suas vitaminas, com as suas necessidades, alimentar este vaso, este instrumento que nós estamos. Mas muitas vezes nós exageramos, estrangulamos os órgãos responsáveis pela manutenção do nosso corpo físico. Isto é uma tentação. Muitas vezes, aquilo que agrada aos nossos olhos, muitas vezes, aquilo que nos chama a atenção, são tentações de todas as formas. E nós temos que procurar se recolher. Nós temos que ser como o próprio Cristo disse, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele pode adentrar a água mais fétida, a água mais impura. O sal pode ser colocado junto do barro, da lama, do lodo, que ele não vai se macular, ele não vai se modificar. O sal, ele será sempre o sal. Nós temos que ser o sal da terra, vivendo no meio deste turbilhão de vícios, drogatização, doenças, maledicência, fofoca, egoísmo e orgulho. Mas nós não temos que compactuar com isso. Da mesma forma que nós temos que ser a luz do mundo. Exatamente. Uma vez que nós superamos as tentações, nós temos a capacidade de ser a luz do mundo, iluminar o caminho daqueles que ainda tateiam na escuridão, iluminar, mostrando que existe uma vida depois da vida, que essa vida terrena, que esse momento que nós estamos experienciando é passageiro, é temporário. Nós estamos aqui cumprindo um estágio. Então, para que se nós devemos exagerar? Para que nós devemos buscar tanto as coisas do mundo em detrimento das coisas do mundo espiritual? Então, queridos e amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Orai para mantermos sempre o contato com Deus, o nosso Criador. Orai para que possamos estar sempre convidando Jesus a estar conosco. Estamos sendo aptos, estamos sempre em sintonia e em sintonia vibratória para que o Cristo possa caminhar conosco lado a lado. Vigiando as nossas falhas, vigiando aquilo que nós sabemos, que traz prazer, que dá satisfação, que muitas pessoas estão fazendo e praticando, mas que está contrário aos ensinamentos de Jesus. E nós temos que evitar, nós temos que exemplificar, não por sermos melhores, mas por nós já desfrutarmos deste conhecimento que chega até nós através da doutrina espírita. E as tentações, sim, no mundo de provas e expiações, a tentação é benéfico, porque mostra a nossa capacidade de renúncia, a nossa capacidade de mostrar o quanto nós estamos atentos aos ensinamentos, à experiência,
ao legado que o Cristo nos deixou. Deus é a perfeição absoluta, é todo misericordioso, é todo justiça e é todo bondade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus é o pão que nos alimenta, Jesus é o pão que nos sustenta, a fonte inesgotável que sacia a nossa sede. E a doutrina espírita? A doutrina espírita nos oferece os recursos e os mecanismos para que nós nos tornemos criaturas melhores. O homem de bem, o homem no mundo. Sim, nós estamos no mundo, nós estamos vivenciando esta experiência. E hoje todos nós sabemos que somos o efeito daquilo que nós causamos ontem. Portanto, o que nós hoje estamos fazendo será a nossa vida futura. Então, queridos e amados, confiemos em Cristo, confiemos em Deus, confiemos em nós. Que a nossa vida seja viver para o Cristo, com Cristo e em Cristo. Como? Trabalhando e servindo, amando e consolando. Quem serve não tem tempo para as durezas da vida, para pensar em tentações. Servir e consolar, ajudar aos necessitados, buscar a elevação espiritual e agradecer a Deus a oportunidade bendita da vida que ele nos oferece. A melhor maneira de fugir às tentações é ter a certeza de que Jesus é o nosso pastor querido. E as ovelhas seguem as orientações do seu pastor. E o próprio Cristo nos asseverou: eis que estarei convosco até o fim dos dias, e não perderei nenhum de vós sequer. Para encerrarmos, o grande exemplo das tentações. Pedro, aquele que disse ao Cristo que, se fosse preciso, morreria com ele e por ele, mas que no momento supremo, onde foi chamado a dar o seu testemunho, a mostrar a sua solidariedade, ele também falhou. É uma tentação? Sim, ele falhou, mas se recuperou. Ele falhou, reconheceu, se arrependeu e foi na busca da sua elevação, sendo ele aí o condutor das ovelhas a quem o Cristo delegou. Tanto que o mestre diz: tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, nós vamos errar? Vamos. Vamos nos arrepender? Vamos. E vamos buscar a reparação. É isso que todos nós fazemos. Evitar a tentação é estar sempre em comunhão com Cristo, é estar sempre em comunhão com Deus, aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.